Opa, meu amigo Fernando. Tudo bem, cara? Obrigado aí pelo convite. Acho que todos estão me ouvindo aí, né? Só fazer uma sinalização aí. Pode até ativar os comentários, ô Landry, Vou ativar agora de novo. Vamos. para ver se está todo mundo. Ah, o Japa Wells aí entrando. Grande Japa. Aí. Nosso amigo Japa, nosso Nosso amigo amigo da Japa. Sonap. Sejam todos É. bem-vindos aí para essa mais uma live, né? Então aí, agradecendo a presença de todos aí nesse domingão às 20 horas, né? Fazendo concorrência ao Fantástico, né? Como a gente brincou. E alguns conhecidos meus estão aqui também, como o Gelson Santos, que você até cumprimentou ele na entrada, né? O Gelson é uma Isso. pessoa que, na verdade, você tem uma pessoa na tua live que há 35 anos atrás me recomendou para a vaga dele no White Martins, que é o Gelson. Pra você tem uma ideia. Entendeu? Então ele veio prestigiar aí a nossa live também. É uma pessoa que conhece muito também do assunto, né? Que bom, né? Tá me monitorando aí para ver se eu vou falar besteira, né? Mas obrigado aí pela presença de todos. Então, assim, eu tenho, né, em termos de tempo de experiência, de trabalho, são 40 anos aí. Comecei com 20 anos, hoje eu tenho 60. E desses 40 anos, 35, exatamente 35 anos dedicados à área de soldagem e corte, né? Corte também é oxacetilênico. Isso. Desses 35 anos, eu convivi em soldagem na empresa White Martins, onde eu trabalhei 24 anos, direto, nessa questão toda, né? Fiz parte de vários grupos, várias equipes dentro da White Martins, no âmbito da soldagem, onde eu tive a oportunidade de conhecer, caramba, praticamente tudo que eu sei hoje, né? E conhecendo muito a aplicação, né? O que eu viajei de norte a sul do Brasil, né? Entre outras partes do mundo também, né? Foi esse trabalho intenso aí desses 24 anos de White Martins. Depois eu trabalhei mais 9 anos no Senai, no IST Solda, né, de tecnologia de soldagem, né, no Rio de Janeiro. Hoje eu moro aqui em São Paulo. E foram assim, uma experiência adquirida nessa área mais de pesquisa e desenvolvimento, nessa área de conhecimento de mercado também, né, onde me ajudou bastante e conheci um pouco mais do mundo, né, falando assim, né, viajei bastante, né, para outras partes do mundo para conhecer essas tecnologias, para ter, né, esse Bacana. apoio aqui no Brasil, entendeu? Da gente trazer novos incrementos tecnológicos, né, aqui para o Brasil. E aí isso se resume, né, à minha experiência profissional. Com relação à minha formação, né, eu sou técnico mecânico, antes de mais nada. Eu fiz o Cefet no Rio de Janeiro, me orgulho muito de ter feito a escola técnica. Poxa, depois eu fiz a engenharia mecânica. Depois de um certo tempo, né, trabalhando já em soldagem, eu fiz um curso de engenharia de soldagem pela Alemanha, né, onde eu sou certificado hoje, qualificado hoje, né, como engenheiro internacional de soldagem, como engenheiro europeu de soldagem também. E há Sim. pouco tempo, aí, uns 2 anos atrás, eu concluí meu mestrado. Né, meu mestrado na área de materiais, engenharia mecânica e materiais, mas com ênfase também em soldagem. A minha dissertação ela se baseou na aplicação do processo laser híbrido, né, em soldagem. Né. Quem for no Google colocar meu nome e colocar laser depois, né, vai aparecer logo a minha dissertação. Né. Acho que foi a primeira aqui no Brasil nesse assunto, né, de laser híbrido. Eu Né. conheci essa máquina lá no Rio de Janeiro, fiquei É assim, isso, é muito show mesmo. fantástico. Qualquer dia a gente pode, de repente, fazer uma live com processos super avançados, vamos falar assim, né? E a gente vai Acho ter que é. oportunidade lá de trazer ao menos essa orientação, né, essa aplicação que nos países mais desenvolvidos já existe essa aplicação bastante consolidada aí, né? Na Alemanha, por exemplo, é um país que tem aplicações de laser híbrido. Mas hoje aqui a gente vai trabalhar, né, as informações com o nosso processo TIG, Certeza. informações, né, é, das aplicações de recursos avançados que a gente tem hoje, entendeu? Então você, como é o anfitrião, você que me convidou, eu estou aqui à Show de disposição bola. para seguir nessa sequência aí, né, Vamos lá. das dúvidas, dos E caminhos. só para E antes da gente iniciar. só Antes da gente complementando, me iniciar, desculpa. viu, Fernando? O nosso amigo
Só da nossa de cada dia é acho que é o Rames, né? Ele colocou, boa noite, gurizada, melhor que o Faustão. É que você falou, né, da concorrência. Pois é, Espero, o louco, espero né? que a gente consiga fazer um trabalho tão bom, né? Ah, que Então, bom. assim, cara, Obrigado. eu quero aqui, né, iniciar a nossa live, né, falar sobre, a gente definiu esse tema, que é um tema que eu, no meu dia a dia, eu já tenho uma certa experiência também na soldagem TIG e a CDC, e quando a gente, né, se propôs em falar esse tema, foi um tema que eu fiquei bem ansioso para começar a falar, inclusive estava bem ansioso antes de começar a live, por se tratar de um tema que para muitos é muito complicado, né, entender o que é o ACDC, e a gente quer, de certa forma, né, Fernando, Sim, passar para o sim, público que está nos acompanhando a diferença de cada um, as aplicações, e em relação às funções que, de repente, a gente pode estar trabalhando com esse tipo de tecnologia. Então, espero que realmente a gente consiga trazer um excelente tema para o público de casa. claro. Então, pessoal, fiquem à vontade, né? Estamos aqui também para estar respondendo as perguntas. É claro, a gente vai tentar responder mais para o final da nossa live, mas se sintam à vontade de estar questionando, né, de alguma forma, o nosso conteúdo. Tá. Fernando, assim, para começar, cara, eu queria saber o seguinte: para muitos profissionais é um problema entender a principal diferença das correntes de trabalho na soldagem, né? Quando falamos em corrente AC/DC, temos algumas particularidades e diferenças de uma corrente AC para uma corrente DC. Eu gostaria que você nos falasse um pouco sobre isso, para Tá. o que o pessoal de casa eles possam entender de fato qual momento eu devo utilizar, por exemplo, uma corrente AC ou uma corrente DC, né? Porque ainda existe uma dúvida muito grande de profissionais de entender realmente, de fato, qual momento eu trabalhar em AC, qual trabalhar em DC e o que é isso, né? A gente precisa entender até Claro. um pouco sobre a parte de eletricidade para a gente poder iniciar esse assunto. Então, eu gostaria que você comentasse um pouco isso, né? E a Sim. gente vai levando a nossa live. Perfeito, perfeito. É uma pergunta muito pertinente, viu, Lander? Por quê? Antes da gente entender as ações das correntes, né, existentes, né, a gente está dedicando isso ao processo TIG, né? As considerações que eu falar hoje, elas são válidas para o processo TIG, não para o MIG-MAG, ou não para o eletrodo revestido, ou para o plasma, né? Então, Exatamente. é apenas para a gente focar que a gente vai falar sobre o processo TIG. Mas é interessante a gente ter aí uma condição muito básica, né, de entendimento para qualquer processo de soldagem, o que é a corrente elétrica, né? Então, em linhas bem simples, bem genéricas, né, porque a gente está aí falando, né, primeiro, entender eletricidade, né, você tem que admitir o seguinte: toda vez que você tem eletricidade, você tem movimento de elétrons. Ah, mas isso é lógico, sim. Mas isso é um detalhe importantíssimo de você entender a transição, né, de elétrons que você está passando. E isso vai caminho, né, até chegar ao seu objetivo, que é o arco elétrico. Então você tem que ter Exatamente. movimento de elétrons. E esse movimento de elétrons, se você quantificar esse movimento de elétrons, é a corrente de soldagem, é a unidade ampere. A gente fala Isso. amperagem, né? Amperagem é uma palavra que não existe no dicionário nosso português, mas é conhecido como amperagem, né? Então, toda vez que você fala amperagem, 20 amperes, 30 amperes, 50 amperes, 100 amperes, é uma quantidade X de elétron muito grande passando naquele momento, naquele condutor ou naquele arco elétrico. Então, a primeira ideia de quando você fala em eletricidade é movimento de elétrons. E o outro lado também é a tensão, que são os dois parâmetros elétricos muito associados na hora que a gente está trabalhando, tensão e corrente, né? A, Isso. a tensão, tá? Ela estabelece uma diferença de potencial, né? Então, assim, se você coloca um amperímetro num determinado cabo lá, se você não tiver movimento de elétrons, o amperímetro não vai registrar absolutamente nada. Então você tem que fechar o circuito, ou seja, você tem que abrir o arco elétrico para ter esse movimento de elétrons. Então, o primeiro entendimento que você tem que ter na soldagem que eu tenho ali movimento de elétrons transitando, circuito fechado, arco elétrico aberto, e você começa a gerar essa energia transitória em todo o sistema que você está soldando, né? Beleza. E os tipos de corrente? Para você entender tipo de corrente, vamos falar um negocinho antes. Polaridade, né? Já observaram que os equipamentos de soldagem, a grande maioria, tem um polo negativo e um polo positivo. Nós vamos adotar aqui, a soldagem em si adota
sempre o sentido real dos elétrons. É sempre do polo negativo para o positivo. Então, se a gente conseguir entender que a gente está soldando, tem transição de elétrons, e que o movimento deles é do negativo para o positivo, já é um grande passo para a gente entender mais tarde, daqui a pouquinho, esses recursos avançados que a gente vai comentar. Só esse entendimento básico para a gente estar alinhado, né, nessas questões. E sim, corrente contínua, nós vamos adotar aqui nessa live como DC, que vem do inglês Direct Current. Isso. E AC, corrente alternada, que vem Alternative Current, que é o que nós vamos adotar aqui. É importante até você observar o AC/DC que a gente fala, né? Isso até é nome de grupo de rock também, mas quando a gente está falando em AC/DC, a gente está falando em corrente contínua e corrente alternada. Tá? Então a gente vai tratar aqui esses termos, né, sempre como AC ou DC nas aplicações. Tá? E agora a gente tem que falar, né? Conhecemos um pouquinho da eletricidade, da energia, né, que a gente vai trabalhar. Essa energia ela vai entrar na máquina de solda, né, num equipamento que está destinado para mudar as características de uma rede de alimentação que você tem, passa pelo equipamento de soldagem e vai fornecer uma energia adequada para você soldar. Né? Então, só lembrando, assim, esses recursos que a gente vai falar daqui a pouco tem muito a ver com as tecnologias de equipamentos que a gente tem, né? Desde os primórdios até os dias de hoje. E é isso que vai fazer a evolução, que vai tratar o assunto que a gente vai estabelecer aqui. Então, pessoal, vamos lá. A gente vai voltar um pouquinho na minha época, quando eu comecei, né, em 1986, né? Aqui no Brasil, especialmente no Brasil, né? Que a gente tinha muitos equipamentos convencionais. O que seria um equipamento convencional? O equipamento convencional, ele é eletromecânico, ele tem partes, componentes dentro, né, mecânicos, né, e elétricos. Não tem eletrônica, essencialmente. E eu convivi essa parte no início, né, quando eu comecei a entender solda, quando eu comecei a estudar. Nossos equipamentos eram dessa natureza. Muitos equipamentos, Landrino, eu queria só uma máquina de corrente alternada. Não tinha. Para TIG, tá? A gente pegava um retificador de potência de 600 amperes, tirava a ponte retificadora dele, né? Porque era retificador, você transformava em corrente contínua, tirava, ficava essencialmente com corrente alternada, colocava um ignitor de alta frequência, que faz parte dos recursos de TIG, e eu montava assim uma TIG, né? Daquela forma fragmentada, né? Equipamento para cá, ignitor para lá, uma tocha ali, e eu montava o meu conjunto TIG de corrente alternada, até a gente conseguir consolidar no mesmo equipamento uma TIG AC/DC, né, de 350 amperes em média. Essa era a capacidade dos equipamentos na época, né? E um ciclo de trabalho de 350 amperes a 40%. Então, esse era o equipamento que a gente tinha alguns anos atrás, e esse equipamento convencional dessa natureza que eu te comentei, né, de núcleo móvel para você fazer a variação da corrente. Núcleo móvel é assim, aquela alavanca que você vai girando, né, e você vai alternando, né, igual o retificador, alguns retificadores têm, né? Da mesma forma, era um núcleo móvel, a gente tinha um bloco dentro da máquina que avançava ou recuava, e assim você fazia a variação da corrente. Lembrando que o processo TIG é muito parecido com o eletrodo em termos de equipamento. Você regula somente a corrente. A tensão do arco é em função da altura do eletrodo de tungstênio, né, que você vai ter em relação ao seu plano de solda. Então, quanto mais alto, maior a tensão, quanto mais próximo da peça, menor a tensão. Quem comanda a tensão é a mão do soldador. Por isso mesmo que essas máquinas são reconhecidas como sua característica estática, né, como corrente constante. Ou seja, ela tem que obedecer à regulagem que você deixou lá no painel. Se você botou lá 40 amperes, ela vai fazer de tudo possível para manter esses 40 amperes para você. E você tem liberdade de variar a tensão de acordo com a mão. Então, essa é uma característica do processo. Inclusive, muitas vezes acontece de o soldador estar trabalhando com a corrente adequada, né? Aí o cara diz, tá dando mordedura, eu acho que de repente eu estou com a máquina alta. Às vezes não é nem a máquina alta, é o arco um pouco longo
que está causando aquelas Isso. mordeduras. Então, isso justamente porque você aumenta a tensão, né, naquele momento. É, verdade. E uma coisa interessante no processo TIG, que o arco elétrico é espelho da afiação do eletrodo de tungstênio que foi feito. Né? Se você faz uma Verdade. afiação mais pontiaguda ou mais aberta, esse é o espelho que o Exatamente. arco elétrico vai ter. E observa, aqui tá o eletrodo de tungstênio na minha mão, vou inverter. Isso aqui é o arco elétrico. Quando você Exatamente. aumenta, né? Quando você aumenta a altura, ele abre aqui embaixo. Então você vai ter uma região, né, com um arco mais longo, mais ampla de atuação na Isso. força de difusão, né? Exatamente. E aí você começa a ter os cuidados necessários, você começa a entrar nesses recursos avançados, né, que os equipamentos convencionais não te dão, né? Verdade. Então, assim, por que eu tenho os recursos avançados hoje na TIG, né? Claro que eu tive que contar com a evolução do equipamento tecnologicamente. Então, assim, eu tenho até uma colinha aqui, né? Para a gente não se Inclusive, perder também. era até o Pode falar. pensamento que eu queria perguntar a você, né, sobre essa Ah, evolução, né? Porque antigamente então manda, manda. esses equipamentos eram muito robustos, digamos assim, e hoje a gente Sim, vê impressoras que cabem na palma da nossa mão. é Então, assim, verdade. são vantagens, né? Claro, a gente só tem que entender que um inversor que cabe na palma da sua mão vai fazer o trabalho de uma máquina bem robusta. A gente tem que ver qual é a aplicação, o tipo de aplicação para esse tipo Sim, de equipamento. sim, Mas, sim. de fato, foi um avanço assim, impressionante o que aconteceu, né, nos equipamentos daquela época para cá. Então, eu Isso. queria justamente que a gente pudesse debater bem essa parte, né, dessa evolução do Vamos, maquinário, das máquinas de solda. vamos continuar nossa viagem. Vamos sair lá de 1986, vamos entrar na década de 90, né, onde a Show. gente começou a ter uma abertura aqui no Brasil, né, de tecnologia, de considerações, né? Eu lembro, Landrini, que em 1989, eu Eu não tinha fiz a nem minha. nascido. Nessa eu não tinha nem nascido, meu Deus do céu. Eu tô velho, acho que eu tô velho, né? Como é que chama? Igual o exterminador de velho, não, obsoleto, né? Eu fiz uma viagem naquela época, em 89, isso, para o Iraque. Eu fui para o Iraque. E a gente fez lá uma feira internacional de Bagdá. O Iraque, naquela época, estava em paz, né? Ainda era Saddam Hussein naquela época, mas estava em paz. E várias tecnologias do mundo da solda, foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de sair do país, né? Estavam lá aplicados, inclusive Estados Unidos, França, todos os países, né, que tinham diplomacia com o Iraque, estavam lá, inclusive o Brasil. E foi o primeiro impacto, né, que eu tive com equipamentos até então que eu convivia dentro do Brasil. Né? A gente não tinha internet, viu, gente? A gente não tinha essa informação que a gente tem hoje, instantânea, falando com vocês aí, em toda parte do Brasil ou do mundo. Não tinha isso, né? Não tínhamos um computador para ficar atrás da gente para a gente pesquisar, não tinha celular. Então era totalmente diferente, mas ainda assim as tecnologias, tá, começaram a avançar. Então vieram os equipamentos, né, de soldagem com transistores diferenciados, né, começou a ter o SRC, né, uma evolução que a gente tem. Começamos a sair do diodo mecânico, começamos a entrar num diodo de controle melhor de corrente. E o que isso transparecia para a gente na solda? Qualidade de arco elétrico, estabilidade do arco, né? Então, as máquinas de solda começaram a ficar mais flexíveis, começaram a entender a entrada da energia ou as flutuações de energia, né, que eram presentes na qualidade da rede de alimentação e começaram a fazer várias correções. Como é que isso era possível? Primeiro, a eletrônica de potência embarcada começou a ser desenvolvida, começou a controlar melhor tudo isso. Resposta a isso para a gente, soldador, né, que faz esse trabalho. Estabilidade de arco elétrico, né, lá na pontinha do eletrodo tungstênio, no caso do TIG. Então, isso começou a ajudar a entender melhor a qualidade do arco elétrico. E o operador, feliz da vida, porque agora tinha um arco estável, a habilidade manual dele começou a ser representada, a ser representativa, porque ele conseguia trabalhar melhor. Né? Exatamente. E por que esses conjunto, né? Por que eu tenho que ter esses recursos avançados? Veja que a evolução das máquinas de solda também foram acompanhando evoluções de ligas metálicas, não é? Novos aços, novas ligas, novos desenvolvimentos. E como é que faz para soldar isso? E aí você tem aí
um número de processos de soldagem, laser, MIG-MAGs, sendo também aprimorado, até o eletrodo revestido sendo aprimorado, para poder atender às novas demandas metalúrgicas, né, que vinham acompanhando até então. Então, essa evolução que teve nos equipamentos teve um fator motivador. Não era só porque era mais moderninho, não, mas eu tinha também que acompanhar uma evolução de materiais que estavam entrando no mercado, novos segmentos sendo desenvolvidos, né? novas situações sendo apresentadas, uma indústria automobilística mudando lá as características do seu material para suportar melhor, né, as condições de fabricação de um automóvel, e a solda tem que acompanhar essa condição. Por quê? Porque a solda é considerado um dos elementos de união de dois materiais, né? Então você tem lá a rebite, a solda é um deles, né, por fator térmico, né? Então teve que acompanhar, teve que ter essas evoluções que a gente reconhece hoje, né, como recursos avançados, coisas que até a década de 80, pelo menos no Brasil, a gente não tinha muito acesso, né? E Até hoje, Fernando, a gente ainda tem dessas máquinas, digamos assim, um pouco mais robustas. tem, Na minha empresa eu tenho uma LA, né, tem, 255 ACDC, que ela tem, atende sim, uma demanda minha que é para soldagem de cabeçote, só que você vê que como sim, você falou, o arco ele não tem tanta estabilidade. É uma frequência sim, ali de 60 Hz que você não tem a opção de você aumentar uma frequência, você não tem um não, balanço ali, digamos assim, que traga uma boa qualidade e assim, principalmente quando você está trabalhando em correntes mais altas. Então, sim, é, ela resolve, né? Mas esse avanço, ele trouxe realmente um arco mais estável, sim, onde você sim, consegue ter um cordão solda, não sim, somente o visual, mas a gente fala nas características metalúrgicas que o material precisa ter, né? Que isso, acabou ajudando muito. Então, essa evolução, ela veio muito para trazer essas melhorias, né? Além das sim, funções que as máquinas a gente vai estar falando aqui também na nossa live, que isso. acaba dando resultados impressionantes. Então, até alguém que botou aí DPT-300, que é uma máquina da Eutética, né? Então, assim, Isso. hoje, Bem pessoal, similar. O Gil Samuel hoje, acabou de entrar. Boa noite, galera. grande Gilson, rei do Tigre, vamos lá. Vamos É, lá. Então, assim, hoje não se fabricam mais os equipamentos convencionais, tá? Quem teve, né? Quem não tem, não vai ter mais. Não se fabrica mais em qualquer parte, né? Inclusive no Brasil, não se fabrica mais os equipamentos convencionais que eu falei, eletromecânicos, né? E até mesmo os eletrônicos. Todos têm uma tecnologia embarcada, muito moderna, muito controle, né, da energia que se quer se processar para fornecer, né, vamos dizer assim, uma condição muito estável da formação do arco elétrico. E hoje, vamos colocar entre aspas, a galera da eletrônica brinca com isso, brinca com modulação, do que você quer fazer com a corrente elétrica hoje, entendeu? Então, em prol, vamos dizer assim, de uma melhor resultado na solda, de uma melhor possibilidade da soldagem manual também, ou mecanizado, ou com robô, esses avanços são muito interessantes, porque cada vez mais ele vai adequar, né, a operação em determinados níveis de materiais. E é claro, gente, não esquecendo, o soldador é parte disso. O soldador tem que se atualizar, né? É muito legal ver uma máquina lá de 1985 funcionando até hoje, né? Bonitinho, né? Mas passou o tempo dela, entendeu? Passou porque ela vai ser limitada até um certo tipo de material. Mas é bacana você conservar, você ligar ela, você soldar um pouquinho, é muito 10. É reviver como era feito no passado. E a e, pessoa que tem um... Fernando, Oi, Fernando, agora que você falou aí, né? Essa questão de que o soldador ele tem que se atualizar, né? isso, Até pouco tempo era complicado a gente falar sobre essas tecnologias que a gente está falando hoje com profissionais da área. exato. Porque a gente veio de uma época que onde o soldador precisava apenas o que regular a corrente da máquina, né? Simplesmente era aumentar ou diminuir a corrente da máquina e ter a prática. Só que a gente Sim, hoje, né, a gente está precisando, né, quando a gente fala em soldagem de alumínio, né, magnésio e suas ligas, a gente sim, sabe que a gente tem que ter um conhecimento a mais, né? Quando fala sim, assim, né, em soldagem robotizada, quando se fala em mecanização. Então, tudo isso aí necessita de um conhecimento a mais de nós profissionais na área de soldagem. Só que, às sim, vezes, o soldador também ele precisa estar aberto a esse conhecimento. Eu acho muito bacana e eu admiro muito os profissionais que hoje nos acompanham e tá diariamente aqui no YouTube, no Instagram, Facebook, buscando melhorias. E entender sim, que o mercado está absorvendo esse tipo de profissional.
Só que sem tem dúvida. outros profissionais que quando você pega uma máquina dessa que você vai ensinar, né, as funções, né, o que você realmente precisa entender para estar tendo um bom desempenho com aquela máquina, o cara meio que parece assim que não entra, né? A É, tecnologia parece que não entra na cabeça dele. E é como se, teve uma vez que eu lembro que eu peguei uma turma que eu comecei a falar sobre a máquina, que ele não estava nem no curso, eu simplesmente queria passar aquela informação, porque podia ser que aquele profissional precisasse ali mais para frente daquela informação no mercado. E o pessoal, não, Lucas, pelo amor de Deus, homem, isso aí eu tenho que fazer um curso para aprender a mexer nessa máquina. Então a dificuldade está verdade. aqui, ó, na cabeça do soldador de, entender, de achar que ele não tem condições É. de aprender aquilo. Sendo que às vezes é mais difícil você aprender a prática do que até você mexer num equipamento desse. Né? Então, Claro, e aquilo que a gente falou, né? A gente começou a live falando de coisas simples, o que é a corrente elétrica, né? exatamente. Então, assim, e aí começa a evoluir todo o entendimento, todo o acompanhamento das tecnologias, mas o básico tem que saber, Isso. tem que se atualizar. Ninguém faz uma conta complexa se não saber o básico lá da professora primária, né, por exemplo. Então tem que ter esse conhecimento e tem que procurar as fontes. Você, por exemplo, no seu canal, todo dia da semana vem atualizando, vem informando, vem fazendo. Então tem que acompanhar esses trabalhos que estão sendo disponibilizados e até gratuitos, entendeu? Você não paga nada, você Isso. tem uma conexão, você se atualiza, né, sobre o que está acontecendo aí, vamos dizer, no mundo da soldagem em si, né? E aí Hoje você já me não é mais, pergunta, hoje já não é oi? mais desculpa para o profissional dizer que Não, não tem informação. Né? A informação não, hoje está, não não. só tem como ela está de graça, em todos os canais. É, Então, exatamente. Não é desculpa para essa natureza. É claro que você tem que procurar fontes confiáveis, fontes que você mantenha aí um prévio conhecimento de quem está falando, para que você também aprenda corretamente as instruções, né? Bom, mas assim, não é desculpa. Você tem aí mil e uma formas, né, com esse aparelhinho que a gente está se comunicando hoje, que é o celular, para poder entender exatamente. melhor todos esses efeitos, entendeu? Mas você tinha me feito uma pergunta, quando é que eu uso AC, quando é que eu uso DC? Né? Isso. No processo TIG, é até assim, mais direto. Né? O processo TIG, ele utiliza um gás inerte. Você falou Eliarc, não falou? É a LEAC, Falou. né? Que foi, Sabe inclusive, o que é Eliarc na história? Foi um dos eles primeiros nomes começaram com que o gás processo hélio, TIG não foi? teve. Foi um dos primeiros nomes que o processo TIG teve, foi Eliarc. Né? E aí aproveitou esse nome e batizou como produto, com o nome de equipamentos, depois passou a ser TIG. Por quê? O gás de proteção do processo TIG é um gás inerte, que pode ser o hélio ou o argônio, no caso de Isso. soldagem, que são os dois gases assim, mais comercializados, né? Como Dependendo, pode ser uma inerte. Né? mistura dos dois, né? Oi? Desculpa, pode ser uma mistura Depende. dos dois, claro. Depende do que você quer fazer. Isso. E, e quando você usa C ou DC? Muito simples. Você pode considerar que para a corrente alternada, isso simplificando bem, você vai trabalhar com alumínio, magnésio e suas ligas. Ponto. Tudo que for alumínio e magnésio, você usa corrente alternada. Depois a gente explica por quê. Outros materiais diferentes desse, a considerar sempre corrente contínua. Tá? E olha que interessante, corrente contínua, lembra que eu falei que tem duas polaridades, negativo e positivo? Isso. Existe uma consideração de montagem da tocha nesses dois polos. Né? E lembra que eu falei que o elétron sai do negativo e vai para o positivo? Quem está no polo positivo, que os elétrons estão migrando para o polo positivo, recebe o que nós chamamos de bombardeio de elétrons. Exatamente. Então, se você colocar a tocha no polo positivo, quem é que vai receber o bombardeio de elétrons? O eletrodo de tungstênio. E esse eletrodo de tungstênio certamente não vai resistir a uma quantidade de calor que é gerado por conta do bombardeio de elétrons, que é mais ou menos, no polo positivo, 2/3 do calor gerado no arco elétrico vai para quem está no polo positivo. E 1/3 fica no polo negativo. Então, a indicação é, vamos jogar a tocha no polo negativo, porque eu preservo o eletrodo de tungstênio, né? E fica a peça no polo
positivo, que vai É a receber esse polaridade bombardeio direta que direto. a gente chama, né? Polaridade direta, perfeito, CCPD, corrente contínua, polaridade direta em Isso. E, português. Fernando, um detalhe, cara, isso é a informação que poucos soldadores às vezes têm. Eu digo isso Sim, porque eu já tive turmas de pegar profissionais tipo, experientes na área de soldagem, os caras já soldam há 20, 30 anos, aí você vai falar sobre polaridade direta, por que é que a tocha é ligada no negativo? Aí o cara não sabe. Ele sabe que aprendeu que era para colocar no negativo, mas é, por que ele não sabe? Então, é assim, porque ele não essa sabe. informação, às vezes, se por acaso acontece de um cara inverter a polaridade, aí começa a consumir a ponta do eletrodo, às vezes o soldador pode achar que a máquina está com problema. A máquina, de É, repente, ela não está respondendo. está Sendo que é respondendo, uma o informação processo não simples. Então, a presta. teoria, ela serve justamente para isso. Então, assim, o simples fato de você entender, de você fazer uma ligação com a tocha no negativo, numa polaridade direta, ou se tratar de você estar bombardeando a peça e não o eletrodo tungstênio, isso acaba Isso, ajudando muito. Né? Você já sai na frente de outros com profissionais que certeza. não sabem. Com certeza. E outra coisa também, Landrina, nós aqui no Brasil tivemos uma herança muito forte do eletrodo revestido. Né? Até naquela época, voltando de novo um pouquinho, em 1985, o processo de eletrodo revestido era 60% de aplicação no Brasil. Tudo era eletrodo Verdade. revestido. Ou, muitas vezes, o óxido acetilênico também. Então, assim, eu cheguei a fazer trabalhos, olha, isso na década já de, na início de 90. Né? Eu viajei para Manaus, eu fiz trabalhos ainda de óxido acetilênico na soldagem de montagem de quadro de bicicleta, com maçarico, com brasagem. Hoje é MIG, ou TIG, se for quadro de alumínio, né? Com Isso. corrente alternada. Então, aí sintetizou o nosso entendimento. Né? Então, quando você tem processo TIG e usa a corrente e quer usar a corrente alternada, por alguma natureza, para que você vai usar? Você vai usar porque você tem diante de um material que é alumínio ou magnésio. Tá? Isso. E o restante? Olha, qualquer outro material, aço inoxidável, aço carbono comum, cobre, sei lá, titânio, né? Cobalto, é corrente contínua. Polaridade, o quê? Direta, como você falou. Eletrodo ou tocha, vamos falar assim diretamente, ligada no polo negativo. Então, não falamos ainda de recursos avançados, estamos só Isso. falando nas características do processo para receber as informações dos recursos avançados. Que é, Vamos o, fazer que um, é, vamos o que é fazer, muito importante, né? o que é muito O que é muito importante. importante é a gente saber esse início, para poder ir para a parte dos Exato. recursos. Porque muitas vezes a gente começa ali dos finalmente, né? E aquele negócio, os últimos serão os primeiros. Sim, nesse caso, os últimos serão os primeiros a não entender. Né? Entendeu? Então a gente tem que fazer essa pequena revisão, a gente tem que lembrar alguns conceitos para que todo mundo fique alinhado no mesmo entendimento para a gente receber algumas novas informações. Eu sempre aprendi, Landrini, assim, você está diante de uma situação, enxerga o macro, né? Enxerga o contexto geral. Depois você vem fechando para a sua necessidade. É o que a gente mais ou menos está fazendo. Estamos enxergando um macro, uma história, né? Um histórico, aplicações, e agora a gente lentamente vem fechando aí para o nosso objetivo. Né? Então, lá em 1990, amigo, ainda nessa década, começou a chegar no Brasil, 96, 97, os primeiros inversores. Aí você, pô, mas o que é um inversor? Bom, você falou dos convencionais, depois mudamos para uma máquina eletrônica que tinha lá os SRCs, né, que estavam melhor controle de retificação, etc, etc. Não vamos entrar em muito detalhe, senão a gente vai ficar muito extenso. E aí agora vem uma tecnologia, né, que eu tinha aquele caixotão do meu lado, 200 quilos, e você me aparece aqui com uma máquina de 40 quilos, e vai me dizer que aquele troço faz a mesma coisa? Não acredito. Olha, Fernando, então, Landrini, você teve, o primeiro impacto foi o tamanho dos equipamentos. E o até que é hoje, um. até Até hoje hoje, isso ainda gera desconfiança, hein? ainda gera. Quando você chega com uma máquina pequena, às vezes você vai fazer um serviço, terceirizar um serviço, mas você vai fazer com essa máquina. É, Acostumado em ver um maquinário grande e acho que ele não tem o mesmo respaldo, né? e se a gente for comparar essa década de 90, né, com o celular, por exemplo, né? A gente Isso. tinha lá, começou com o Motorola, o PT-550, um cacholão, tijolão, né? Que aquilo ali era até uma arma, jogasse na cabeça de alguém, coitado, machucava e até, né? Fazia um estrago.
E os celulares também evoluíram. E ninguém faz menção de, será que isso vai funcionar? Claro, né? É uma coisa interessante. Por que você acha que o celular funciona e a tua máquina de solda, que também evoluiu nesse mesmo, né, nessa mesma tecnologia, nessa mesma consideração, por que você desconfia da máquina de solda? Qual é a sua preocupação nesse sentido? Não é mesmo? Então, foi um impacto muito grande quando a gente apareceu. Eu lembro que eu comecei a trabalhar com isso também, comecei a ver. Eu, na época, eu tinha feito uma viagem aos Estados Unidos para ver aonde eram fabricados lá, que era a empresa da Thermodynamics, Thermolark lá, que hoje foi comprada até pela ESAB, esse grupo, né? E eu fiz a visita porque eram os equipamentos que a gente ia trazer pelo Brasil inicialmente, aí, quando eu trabalhei na Lockheed Martins. E era o impacto, meu amigo. Você vê uma TIG de 300 amperes pesar 25 quilos. E uma TIG 250 convencional pesava 150. Mas qual é o mistério desse troço todo? Qual o mistério? Por que a máquina é tão pequena em relação aos convencionais e solda, não vou dizer melhor, mas ela tem uma capacidade de processamento de energia muito melhor, que me dá uma estabilidade de ar satisfatória aí para os meus trabalhos, né? Justamente, esse é o ponto positivo, né? Isso assim, olha só. No Brasil, todo mundo sabe que a gente recebe na nossa casa, na indústria, corrente alternada, 60 Hz. Essa é a nossa ciclagem aqui no Brasil. Estados Unidos é 50, Argentina é 50 Hz, mas aqui é 60. Muito bem. Isso entra no equipamento, em qualquer equipamento de solda, de qualquer tecnologia. Isso. O coração de uma máquina de solda, Landrini, é o seu transformador. Primeira coisa que passa, quando a energia entra, ela encontra um transformador que vai fazer as modificações necessárias. Então, assim, coisa bem simples. Você entra alta tensão e baixa corrente. E sai uma proposta contrária. Para solda, eu preciso de alta corrente e baixa tensão. Então, quem faz essa primeira modificação das características, né, é o transformador. 60 Hz. E, trocando em miúdos, o tamanho do transformador é proporcional a essa ciclagem. Quanto maior a frequência, menor será o transformador de potência. Então, quando a gente fala em aumentar uma frequência, o que é o inversor? O pensamento inversor é esse. É o pensamento inverso. Eu aumento uma frequência de entrada para diminuir o quê? O seu tamanho. Claro que claro que isso vai ter que ter um elemento que se chama IGBT, um deles, né? Que é um transistor de bipolar, que ele vai receber corrente contínua e vai sair corrente alternada de alta frequência. Só que um detalhe, peraí, Fernando, você falou que o IGBT entra corrente contínua? Eu falei, sim. Pô, mas a rede me dá corrente alternada. Bem observado. Por quê? Antes de chegar no transformador, do inversor, já existe um retificador na entrada que vai transformar essa corrente alternada que está entrando em corrente contínua. A corrente contínua entra no IGBT, o IGBT transforma, olha, vai começar agora os dados, né, de interesse nosso. O IGBT transforma essa corrente alternada senoidal, de onda, né, parece um senoide, uma onda. E transforma isso em onda quadrada. Primeiro impacto que a gente tem na tecnologia desses novos elementos, né, que é o IGBT. E aí, não só ele transforma em onda quadrada, como também de alta frequência. Deixa os 60 e vai passar para níveis de 10 kHz, 10 mil Hz. Você deixa os 60 Hz, passa 10 mil. E isso vai para o transformador. No cálculo do transformador do seu tamanho, o que ele faz? Ele sai lá dos seus 150 quilos e cai para 20. O principal peso hoje de uma máquina de solda é a sua parte de potência, né, que a gente destaca um deles, que é o transformador. Então você diminui o seu transformador. E eu tenho já uma excelente qualidade de energia elétrica transformada. Veja, quando eu falo numa senoide, eu vou representar aqui, gente, ó, senoide, tá vendo? Eu tenho o máximo, que está aqui em cima, e vem o mínimo, que vem aqui embaixo, tá vendo?
Essa passagem do máximo que está aqui nesse ponto aqui e para o mínimo que está lá embaixo, esse tempo aqui, ó, é que gera instabilidade do arco elétrico. Né? Quando eu faço uma retificação pura e simples disso, eu levo uma retificação ainda serrilhada. Tem até um nome desse negócio, coeficiente de Ripple. E aí reflete aonde? No seu arco elétrico. Quando você pega uma máquina inversora, que maravilha. Porra, o arco é estável, pianinho ali, ó, bonitinho. Quem solda é uma delícia. Por quê? Você consegue manusear, né, manualmente, o arco obedece o que você vai fazer. O cara não sai ali da mão. Então, esse é o primeiro impacto que a gente recebe de uma máquina convencional, que ainda era, né, estabelecido a senoide. Hoje, eu tenho a senoide de entrada, continuo tendo, mas eu tenho elementos dentro do equipamento que melhora essa condição da energia. Né? Então, respondendo lá na ponta no arco elétrico, ó, estabilidade de arco elétrico, bacana, bacana. E agora, a eletrônica de potência, né, vai fazer todo esse controle. Então, numa máquina inversor, é muito comum você ter dois ambientes dentro da máquina. Um ambiente que é a placa-mãe, né, e um outro ambiente que é a parte de potência, pequenos. Né? E você tem toda uma ventilação inteligente dentro do equipamento para poder resfriar os componentes. Por quê? Porque, gente, a potência ela continua alta na saída, tá? E agora, porque eu tinha uma máquina desse tamanho que saiu até fora das limitações aqui da tela do celular, você está reduzindo para esse aqui. Mas aquele processamento de energia tem que continuar. Então você tem que ter refrigeração eficiente, você melhora, né, a eficiência do equipamento. Landrínio, um equipamento convencional, você tem de eficiência 60% a 70%. O que é isso? A energia que entra não é a mesma que sai, é menor. O rendimento do equipamento se perde por efeito de calor, né? Por efeito de outros efeitos que você perde. No inversor, esse rendimento sai de 70% e vai para 95%. Então, a economia de energia que você tem no equipamento inversor é imensa. Vale a pena. E outra coisa, qual o transtorno de você levar uma máquina de 150 quilos para consertar, se for o caso? Vou ter que ter um assaveiro, pelo menos, né? Vou ter que ter ali dois caras fortes no mínimo para botar essa máquina lá em cima na carroceria, né? E aí você tem uma máquina de 30 quilos que você pega ali, você bota no seu carro particular, na mala do seu carro, e você leva para consertar. Então, olha a facilidade, não só operacional, mas de trânsito desse equipamento, que se você precisa fazer um trabalho fora, se você precisa fazer uma locomoção dentro da sua empresa, né, com esse tipo de tecnologia agora. Mas a desconfiança que o equipamento é pequeno e esse negócio não funciona, era muito forte lá na década de 90. E um detalhe, André, é claro que hoje a gente tem GBTs de muito melhor qualidade do que em 1995. De fato, a máquina queimava, de fato, às vezes a máquina, como era pequena, caía, né, e ela entrava em curto, mas isso tudo era aprendizagem. Né, aprendizagem para a melhor construção do equipamento, onde os fabricantes começaram, né, a reparar nesse tipo, onde os fabricantes começaram a fazer testes, né, de melhor consideração para liberar a máquina. Se você for na Miller, se você for no Afrones, como eu já tive a oportunidade de visitar na Áustria, caramba, o que eles fazem com a máquina de solda? Eu falei, que isso, gente? Mas usam e abusam da máquina, bota a máquina no sub-zero, joga de um lado, tem um teste chamado teste drop, né, que você joga a máquina a 1 metro de distância no chão e ela não pode entrar em curto. Então, isso foi um aprendizado de anos, né, coletando as necessidades operacionais. E os recursos operacionais avançados, né, também continuaram. Então, meu primeiro impacto, eu mudei a forma de energia, né, mudei lá, saí lá da onda senoidal e agora eu tenho uma onda quadrada. Né? E isso está dentro da máquina ainda, eu não externei ainda para o arco. Tá? Depois que eu tenho essa onda quadrada, em corrente alternada, não é mais senoide, a gente passa novamente por um retificador, só que o retificador vai receber uma onda quadrada, esses pontos aqui em cima que eu estou desenhando com a minha mão, sai daqui de cima e vem aqui para baixo, é a mudança de polaridade, sai daqui e vem para cá. É instantâneo.
é instantâneo. Então, a qualidade da retificação é melhor ainda. E aí você tem estabelecido ali na ponta do eletrodo tungstênio, muito bem afiadinho e tal, com o ângulo que você precisa fazer, uma estabilidade imensa, né, da energia, né, em relação à abertura de um arco elétrico. Então, assim, quando você tem um... Eu fico imaginando a dificuldade que não era soldar no passado, você pegar uma máquina dessa que não tinha, digamos assim, uma excelente estabilidade, um Sim. eletrodo de tório ou eletrodo do verde, o puro, né? Só tinha Porque esses o dois. verde Só tinha esses o dois. verde é o último eletrodo que eu vou estar indicando, é o da ponta verde. E o vermelho Pela também. questão da resistência, ele não vai suportar essa questão Não. da variação da corrente. Né? Hora ela vai estar sendo bombardeada, hora bombardeando. Né? Exato. Então, Exato. hoje nós temos Excelente eletrodos colocação. mais apropriados para isso, que você vai conseguir realmente manter essa ponta intacta por mais tempos, né? Eu já trabalhei com Excelente. alguns eletrodos de tungstênio, ele tem um que é de ítrio, que ele é da ponta, é um azul turquesa. Esse eletrodo, Sim, ele sim. praticamente eu conseguia passar um bom tempo soldando com a fiação, né? Claro, a fiação Sim, ela era um sim, cone com a pontinha sim, quebrada, de repente uma pontinha um pouco menor, mas aquela sim, pontinha menorzinha ali, que era para justamente direcionar o arco, ela passava muito tempo, né? Ela com a ponta realmente ainda sem consumir a ponta. Ela aos pouquinhos ela ia ali consumindo e sim, deixando arredondada. Mas o tempo em que ele suportava aquela questão, aquela carga, né, que ele recebe durante a soldagem é bem superior. Então, assim, sem dúvida. não somente o maquinário evoluiu, mas como também, né, o próprio eletrodo tungstênio, ele hoje tem vários, né? Eu fiz uma live, inclusive, falando só sobre isso. Quais tipos de eletrodo tungstênio a gente pode estar utilizando para soldagem de ACDC. E, Sim, assim, esses eletrodos, eles acabam durando mais tempo. Você acaba tendo um resultado na ponta de fusão diferente, não somente devido à máquina, mas também o próprio eletrodo, que evoluiu. Então, isso sem acaba dúvida. ajudando muito. Não, você falou uma coisa muito importante, Landrini. Não só a máquina evoluiu, mas o eletrodo tungstênio, né, as suas ligas, né, de tungstênio com lantânio, né, saíram daquele conceito do puro e do Os tório. difusores, né? Entendeu? O equipamento, a tocha em si mudou, entendeu? Tudo Isso, foi adequando a uma necessidade de tecnologia. Os materiais da exatamente. tocha, o material do bocal. Hoje você tem bocal transparente, né? Então, isso não é à toa. Isso é Né? tecnologia embarcada em tudo para que facilite a sua operação. E por que não Isso. você não entender tudo isso? Né? O soldador que está chegando, que está aprendendo, ele tem que saber um histórico, evidentemente, que nada veio de graça, foi suado chegar até esse ponto aqui, e mais tarde vai ter mais tecnologia embarcada ainda aí, né? E a gente vai Isso. comparar com o que a gente tem hoje até. Então, naquela época, né, era muito desconfiado você chegar com uma maquininha pequena e tentar fazer, né, algum tipo de trabalho. Eu vou te dizer que os perfis de indústria na época que aceitaram isso era aquela indústria que já tinha uma tecnologia, por exemplo, poxa, eu soldo Parecido. titânio, né, eu soldo cobalto, eu soldo magnésio, eu preciso ter um equipamento que me corresponda a essa necessidade. Mas você contava no dedo as indústrias que faziam esse tipo de trabalho. Daí você conseguia aplicar um equipamento dessa natureza. E assim, a, as máquinas que não tinham tecnologia, o que exigia? Exigia do operador uma imensa aptidão. O cara tinha que se virar. Né? O cara era artesão da solda, porque ele tinha que ter uma habilidade manual muito forte na TIG, no eletrodo revestido, porque ele não tinha esses recursos. Né? Se a gente falar um pouquinho de eletrodo, abrir uma porta aqui, quando você solda um eletrodo 6010, por exemplo, que é um eletrodo celulósico difícil de soldar, ele gruda. Hoje você tem máquinas, né, que tem lá um sistema, um recurso avançado que é o anti-stick, que esse eletrodo não cola nem que ele queira. Por quê? Você tem Isso. ali um limitador de tensão que o arco não deixa colar na peça. Ótimo. Então, isso é recurso avançado, isso é tecnologia aplicado à necessidade operacional. Então, Exatamente. né, pode E falar. assim, cara, em relação, falando em função, né, essas funções que realmente a Magnus acabou de falar do eletrodo revestido, né? E Sim, assim, eu queria até entrar com você nesse ponto, né, no processo TIG, né? Quais são essas sim, funções que realmente a máquina ela disponibiliza para a gente que realmente a gente consiga trabalhar de uma forma mais
organizada, claro. com funções que nos trazem benefícios, como, por exemplo, função do estoque, dois tempos, quatro tempos, né? A própria abertura do Isso, arco hoje, você pega uma tocha hoje, você tem a isso, possibilidade de não precisar tocar o eletrodo revestido, o eletrodo tungstênio na peça para a isso. abertura do arco elétrico. Então, principalmente materiais como alumínio. Quem sabe, quem já Sim, soldou alumínio sabe que é super sim, complicado você ter que tocar o eletrodo tungstênio na peça. sim, Você, sim, isso aí sim. vai causar uma contaminação iminente do toque. Então, a dica é, vai soldar alumínio, precisa de ter um equipamento com um ignitor de alta frequência. E no Hum, passado não existia essa tecnologia, né? sim, Então, queria que a gente entrasse um pouco nesse ponto, né? Falar sobre essas claro. funções que a máquina ela tem e que traz benefícios, que eu acho que é o tema principal da nossa live, que é justamente falando sobre Sim. essas funções. Tem até uma pergunta aí, Landry, por que as inversoras não soldam bem o 6010? Muito pelo contrário, tá? Talvez você tenha trabalhado com um inversor que não tivesse o recurso avançado do anti-stick, né? Ou do arc control, que a gente fala, que é justamente que não permite que o eletrodo cole na peça. E outra coisa, a característica dinâmica do equipamento. O que é característica dinâmica? É a velocidade de processamento que ela faz, da energia, e te dá um nível de resposta suficiente para você soldar bem. Tá? Então, Verdade. assim, isso não tinha muito bem consolidado nas máquinas de antigamente, que seria uma característica dinâmica. Né? Hoje a Não são gente tem. todas, assim, não são todas as inversoras que não derretem o 6010. Realmente, eu já peguei máquinas que têm esse problema. Por uma Sim, questão de sim, sim, tensão e sim. vazio também, Sim, mas sim, a sim. grande maioria, elas soldam sim, tá? Sim, Não sem são todas, a dúvida. gente não pode generalizar. Hoje, assim, é questão de placa eletrônica, o cara coloca as alterações necessárias para fazer uma curva dedicada a um determinado revestimento do eletrodo revestido. Olha, esse aqui chaveamento é celulósico, esse chaveamento é básico, né, ou rutílico, então você muda essas características. Talvez a máquina que ele deve ter soldado não tinha essa característica específica para 6010. Tá? Hoje você tem, né, um chaveamento no painel frontal que você escolhe. Qual é o teu revestimento? Ah, é o rutílico, você vai lá. Qual é? Não, celulósico. Não, é o básico. Então ela se adequa automaticamente numa palavrinha chamada sinergismo, a sinergia, né, Isso. que você tem de facilitar, vamos dizer assim, um monte de botão que teria no equipamento, a sinergia facilita tudo isso. Ela integra todas essas considerações. Por quê? Porque o fabricante já pensou nisso tudo e já te deu um pacote ali pronto, né, Uma para noção você pronta. trabalhar.